Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para fazer o Evangelho desta noite. Antes de começar o nosso Evangelho, em nome do Centro Espírita Capitão Vendramin Arca de Noé, vamos lembrar que todos os domingos tem as palestras públicas das 19 às 20 horas e junto com as palestras públicas acontece a evangelização infantil para crianças acima de 3 anos de idade. Agora vamos fazer a nossa oração inicial. Jesus, nosso mestre, nosso guia, nos ilumine nessa noite para que possamos assimilar um pouquinho do seu evangelho de amor. Que Jesus nos abençoe e nos dê força e coragem de seguir o seu caminho. Que assim seja, graças a Deus. Nosso evangelho de hoje é sobre Mateus, ou Levi. É do evangelho de Mateus ou Levi. Nós vamos lembrar primeiro que Mateus foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Ele era um dos apóstolos mais letrados e ele tinha, além de ser uma condição financeira muito melhor que todos os apóstolos, ele era um apóstolo que possuía intelectualmente também ele era muito mais dotado. Ele sabia escrever, sabia ler, ele tinha uma boa cultura. Então, por isso que ele escreveu o seu evangelho, né? Foi um dos primeiros daquela época que escreveu as palavras de Jesus, que ele pôde registrar os momentos vividos com Jesus. Então, Mateus era colhedor de impostos, Mateus ou Levi era colhedor de impostos, e ele foi chamado por Jesus para ser o seu seguidor. Era o seguidor de Jesus que tinha mais posses e recursos intelectuais. Por isso foi o que começou a escrever sobre Jesus. Conta-se que antes do Sermão do Monte, Levi, que é Mateus, estava em sua casa quando foi buscado por um pequeno grupo de infelizes que queriam ouvir Jesus e chegavam esperançosos por mudança, esperando ser acolhidos por aquele apóstolo. Eles procuravam Levi para que o mesmo pudesse esclarecê-los sobre Jesus, falar sobre Jesus, como era a vida de Jesus, como eram os seus ensinamentos, quais eram os seus ensinamentos. Então essas pessoas eram pessoas que não tinham posses, eram pessoas às vezes perdidas, tinha um que tinha sido abandonado pela família, como os outros. Levi, desanimado com o grupo, então Mateus, ele desanimou com o grupo, ele achou que aquele grupo não tinha condições de seguir Jesus e nem saber sobre o seu evangelho, porque era um grupo que não tinham nenhum conhecimento intelectual e não tinha nenhuma posse. Então eles não podiam espalhar o evangelho, porque ele achava que quem deveria espalhar o evangelho deveriam ser os ricos e os poderosos. Levi achava isso porque ele era assim, né? Ele era intelectual e rico. Sendo assim, ele começou a perguntar ao grupo o que eles poderiam dar para Jesus, se não tinham nada nem para eles. O pequeno grupo ficou entristecido, pois aquele que acompanhava Jesus não os acolhera. Imaginavam que Jesus também não os acolheria. Mateus logo foi encontrar-se com Jesus e narrou o fato a Jesus. Mas precisou lembrar, mas antes dele narrar esse fato a Jesus, ele lembrou que os pescadores eram muito humildes e muitos também não sabiam escrever, e que eles tinham a capacidade de espalhar o evangelho de Jesus. Então, por que ele não achava que aquelas pessoas não poderiam fazer o mesmo? Ele lembrou que os pescadores tinham muita boa vontade. Jesus, sempre terno, disse a Levi: no entanto, Levi,
precisamos amar e aceitar a calorosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Então, se o Evangelho não fosse para aquelas pessoas, para quem seria? Eles eram as pessoas que mais precisavam da força e coragem de Jesus. Se não era para eles, Mateus, para quem seria? Então, a partir daquele momento, Jesus começa a colocar em Mateus uma nova visão de mundo. A visão do mundo a partir do olhar dos vencidos e dos oprimidos. A visão do mundo daqueles que encontram em Deus o caminho, a verdade e a vida. Então, a partir daquelas palavras de Jesus, Mateus começou a despertar, né? Não, essas pessoas, o Evangelho de Jesus não são só para os ricos e os intelectuais. Realmente também são para os oprimidos, porque eles precisam, né? Se eles tiveram coragem de vir procurar, é porque eles querem mudar, eles querem melhorar a vida, querem melhorar espiritualmente. Então, Mateus, a partir daí, ele começa a apresentar a Jesus um novo padrão de quem está mais perto de Jesus, os ricos e poderosos ou os perdidos, pecadores arrependidos, que querem encontrar um novo caminho. Então Jesus pergunta a Mateus: Mateus, quem mais precisa encontrar Jesus, correr atrás dos nossos ensinamentos? Quem está mais perto de Jesus? Os ricos e poderosos ou os perdidos, pecadores, arrependidos, aqueles que se arrependeram e que querem começar de novo, eles querem encontrar um novo caminho. Então, realmente, aqueles que querem começar de novo e encontrar um novo caminho. A partir daí, Levi começa a ter uma nova visão. O que vale mais é a fé, ele começa a pensar. A boa vontade e a luta diária para se melhorar espiritualmente. Jesus prossegue: os vencedores da terra não necessitam da boa nova. Os necessitados ouvem mais alto a voz de Deus. Geralmente, os vencedores só querem defender o fruto de sua vitória material. Então, a gente tem que pensar que às vezes as pessoas que são muito poderosas, muito ricas, elas não se preocupam muito com os outros. A gente não está generalizando, está dando só o exemplo. Mas elas às vezes preocupam muito só em conservar o seu material e aumentar o seu material. Os pobres e os oprimidos, eles precisam encontrar em Jesus a força para seguir em frente. Essas reflexões chegaram a Levi de uma forma a despertar nele a alma do Evangelho. O Evangelho de Mateus é o mais completo e o mais didático dos evangelhos. Lembrando que foi Mateus que descreveu o Sermão do Monte, narrado por Jesus. Foi a partir daí que Mateus começa a ouvir e a ensinar. Então Mateus, quando Jesus fez o Sermão do Monte, ele estava lá e ele fez as anotações. E a partir daí ele se transforma. Jesus lembrou a Mateus que o trabalho do Evangelho é de almas, educando almas. E para isso precisamos de poucos recursos materiais, a partir do amor, consolar e educar. Então nós temos que lembrar que quando as pessoas procuram o Evangelho de Jesus, no caso aqui o Evangelho de Mateus, elas estão precisando de consolo, elas estão precisando de afago, elas estão precisando de amor. Jesus ainda nos lembra que diante dos necessitados de apoio é necessário conservar a paciência, a serenidade
e o consolo. Então, as pessoas que procuram Jesus procuram ter mais paciência, mais serenidade, procuram consolar e serem consolados. A maior forma de amor é auxiliar no crescimento do outro. Sendo assim, Mateus passou a ser aquele que une, agrega. O seu evangelho rompeu muros de divisão e preconceito. Então, o evangelho de Mateus, eles falam que foi um dos mais bem escritos, que foi um dos primeiros evangelhos do cristianismo. Ele começou a romper muros de preconceito, porque a partir dele muitas pessoas conheceram Jesus. As primeiras anotações de Mateus foram muito importantes para agregar corações no início do cristianismo. Então, vamos lembrar sempre que o evangelho de Jesus é consolador, o evangelho de Jesus é amoroso, o evangelho de Jesus é sereno, e o evangelho de Jesus é para nos dar força e coragem de seguir o seu caminho. Muito obrigada, que assim seja. Uma boa noite a todos.